Módulo 6, Neuroliderança, tópico 6.2. Por que é tão importante conhecer esse campo? Então eu já falei de algumas coisas, né, dentro do próprio conceito, dentro do próprio escopo do módulo, a explicação do módulo, eu já trouxe bastante subsídios, mas tem muito mais subsídios que a gente pode trazer que tem relação com a neurociência aplicada à liderança ou à gestão, certo? Então eu elenquei aqui alguns tópicos, como em todos os módulos que eu trago nessa formação, é impossível a gente conseguir, em tão pouco tempo, aprofundar demais, né, ou esgotar os assuntos que envolvem esse tipo de campanha. Mas a dica ficou lá no primeiro dia de aula, no primeiro vídeo da aula. Você pode pegar todas as informações de todos os módulos que te ajudem dentro de um módulo específico. Então hoje, se você estava esperando para chegar agora no módulo de liderança, porque era o que você queria ver desde o início, você pode ficar sabendo que você já aprendeu muita coisa interessante vinda dos outros módulos e ainda temos mais 4 módulos pela frente de subsídios que você pode colocar dentro do seu campo aqui. Então, o que a gente consegue direcionar a campos específicos, a gente pode trazer as informações desse módulo para outros campos também. Então não se prendam somente às informações do módulo, ok? Mas vamos lá. Desenvolver a performance através do envolvimento emocional. Então lembra que eu já falei sobre a questão do envolvimento emocional para registro de informação. O envolvimento emocional pode ser trabalhado no registro também de performance. Eu vou te fazer uma pergunta básica. Você se envolve mais em projetos que você acredita ou em projetos que você é somente pago para fazer? Então eu tenho certeza que se você acredita, ou você está envolvido emocionalmente em cima de um determinado projeto, a sua dedicação e o seu esmero e o seu comprometimento vai ser muito maior do que se você for simplesmente pago para fazer algo. Tá? Bom, a questão de que você não acredita na solução de determinado projeto, nem se fala então. Você trabalhar em algo que você não acredita é o pior dos mundos, né? Eventualmente, você pode ir aprendendo o benefício desse projeto, desse trabalho ao longo do próprio desenvolvimento. No primeiro momento você não compreende, mas depois você vai conseguindo entender o que está acontecendo. Mas é o pior dos mundos, você trabalhar por algo que você não acredita. Agora imagina você trabalhar por algo que você está emocionalmente envolvido. É muito melhor, né? Então para que serve o comprometimento por esse caso? O comprometimento serve para que você se envolva muito mais do que a sua responsabilidade sobre as suas ações te induzem a fazer, ok? Trabalhar com uma comunicação mais assertiva. O que é uma comunicação mais assertiva? Uma comunicação mais assertiva é aquele elemento que você vai trazer a mensagem mais personalizada, né? Então, assim, eu não conheço o seu número de matrícula nessa empresa, eu conheço o seu nome completo, eu conheço a sua família, eu conheço os seus filhos, eu sei onde eles estudam, o que eles precisam, eu sei o dia do aniversário do seu filho, eu sei quando é que você está de aniversário e eu comemoro isso aqui na empresa. Então, perceba bem, a comunicação mais assertiva é aquela comunicação ao qual eu consigo trazer você para o meu lado de uma maneira muito mais rápida. Então, esse envolvimento é só o sentimento de pessoalidade que vai trazer. Né? Eu conheço gestores, eu já participei de reuniões bem legais, em multinacionais, por exemplo, que o gestor da empresa, quando ia receber pessoas de outras filiais, o que ele fazia antes? Ele pedia um relatório sobre cada pessoa que ia participar da reunião. Então ele queria saber quantos filhos tinha, onde estudava, o que fazia, o que não fazia. E aí o que ele fazia no dia dessa reunião? Isso é uma aula encantadora. Ele, quando conversava com alguém para cobrar o resultado daquela pessoa, para saber como é que estava a filial, ou para saber como é que estavam os resultados, ou ele tinha até inclusive um resultado negativo e ele tinha que fazer algum tipo de cobrança, ele falava sobre a vida daquela pessoa. Aquela pessoa percebia que ela não era um número, que ela não era um resultado, ela era uma pessoa que fazia parte daquela organização que estava trazendo resultados. Então veja bem, quando alguém te conhece, a pessoalidade, o nível de envolvimento é muito maior. Então se eu conheço você,
você se sente obrigado a me dar mais do que o normal, do que aquele resultado, porque agora a gente tem conexão, tá entendendo? Então a familiaridade, ela é extremamente importante. A máfia funciona assim, né? Se você for ver filme de máfia, bem-vindo à família, eles não chamam aquilo de organização, eles nunca dizem bem-vindo à máfia, é bem-vindo à família. Porque você vai estar traindo a uma família, você vai estar traindo as pessoas que têm conexão com você. E o resultado, quando você trabalha a familiaridade, ele é muito mais próxima do que o resultado em si, certo? Aprimoramento de sinergias por sensação de pertencimento, então isso é bastante relevante também, fazer com que as pessoas façam parte de resultados, fazer com que as pessoas sintam-se parte de resultados. Eu, por muitos anos, montei o que a gente chama de dashboards. O dashboard é a consciência de números através de imagens. Eu vou trazer um exemplo mais tarde de como é que isso funciona no nosso case final. Mas o que acontece a partir daí? Quando você trabalha com indicadores numa empresa, você não pode pegar somente as pessoas que são essenciais para aquele negócio. Você tem que tratar todas as pessoas têm que fazer parte daquele conjunto, daquela estratégia. Por exemplo, a menina que atende o telefone, ela faz parte da performance desse negócio. Então, se ela atende o telefone de má vontade, a empresa vai ter problemas com a primeira abordagem daquele cliente. E a empresa tem que saber que isso impacta no seu resultado. Então essa pessoa, se tiver um indicador que seja, em toda a estratégia desse negócio, ela vai saber que ela faz parte de todo um cenário, de todo um contexto estratégico. Então nunca segmente ninguém, nunca segregue ninguém, por mais simples que seja essa pessoa dentro do seu negócio. O sentimento de pertencimento é o que nos fez sobreviver ao longo de toda a nossa espécie. Se nós não fizéssemos parte de um determinado grupo, nós estávamos fadados à morte. O ser humano não vive sozinho. Então o pertencimento vai trazer um aprimoramento de relação muito maior. Maximização de elementos voltados a reconhecimento. Reconhecer pessoas. A gente consegue balizar nossa performance através de reconhecimento. Então, o que você mais reclama dentro da sua empresa? São dois pontos específicos. Um ponto a gente vai ver daqui a pouco, que chama-se a comunicação. E o segundo ponto é sistema de reconhecimento. Ou seja, ninguém me dá feedback aqui nessa empresa. O meu chefe não fala se está bom ou se está ruim. Eu nunca sei se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Pô, eu não recebo um apoio. Poxa, eu não recebo um muito bom na minha empresa. Aí eu pergunto para você, você faz isso com os outros? Então veja que nós reclamamos que a gente não tem feedback, que a gente não tem sistemas de reconhecimento, mas a gente também não traz isso. Então que ponto, cadê a funcionalidade desse negócio? Você precisa de algo que você também não dá? Então veja bem, tudo que você pede para si, tudo que você se reconhece em relação a uma demanda emocional, você pode ter certeza que as outras pessoas que trabalham com você também precisam. Tá? Então esse também é um ponto bem importante. Estímulo à quebra de paradigmas, soluções inovativas e criativas. Um dos maiores paradigmas das empresas é o jogo de poder. O que é o jogo de poder? O jogo de poder é aquele evento que você está numa reunião com alguém e alguém simplesmente não apoia a sua opinião. Porque 2 anos atrás, quando eu dei uma opinião, você também discordou da minha opinião. Ou seja, existe uma memória, existe um rancor que faz com que esse rancor de 2 anos passados atrás influi num papel de tomada de decisão nesse momento. Então não importa mais se a sua opinião é contributiva ou não. Importa é que antigamente aconteceu isso e agora você tem que passar por esse evento também. Então veja bem, esses paradigmas, esses obstáculos mentais, eles têm que ser superados. Eles só vão ser superados quando o real entendimento do negócio for absorvido por todo mundo. A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente falar de 12 elementos catalisadores de alta performance, que este é um dos elementos catalisadores. Então eu vou dar algumas dicas de como a gente consegue gerenciar isso melhor mais para frente, ok? Melhor gestão em comportamentos não saudáveis. O que é um comportamento não saudável? É um comportamento que não agrega valor ao negócio. Então, qualquer comportamento que não agregue valor ao negócio, você pode me dizer assim, pô, eu tenho um colega que ele conta piada o dia inteiro, mas também diverte, né? De certa forma diverte. Ok, então assim, contar piada até um certo ponto é saudável, você dispersa,
você ri, você conecta pessoas, mas isso a todo momento já começa a não se tornar saudável. Então, que tipo de comportamentos podem ser direcionados para performance e que tipo de comportamentos devem ser desestimulados? E que tipo de comportamentos são balizadores? Isso também faz parte da neurociência aplicada. Então, eu tenho que desconstruir a ideia de que comportamentos antigos e culturais que sempre funcionaram agora não agregam mais valor. Simplesmente não agregam valor ao grupo, à comunidade em si, ok? E por fim, o estímulo à competição positiva. A competição é algo extremamente importante ao ser humano. Nós somos como qualquer outro animal. Nós adoramos a competição. A competição faz com que a gente se estimule. Agora, a competição positiva, a competição em que todos ganham de certa forma. A competição negativa é aquela ao qual eu vou reconhecer alguém e não vou reconhecer a outra pessoa. A competição positiva é aquela de qual é a melhor ideia, de qual é a melhor solução, de qual é o melhor resultado, certo? Então a gente vai entender que competir é saudável, mas como competir da maneira correta? Tá? Isso é o que a neurociência pode trazer para nos ajudar. Por enquanto, este módulo vamos fechar por aqui, porque a gente tem mais coisa para ver pela frente. Até daqui a pouco.